está sendo contextual, talvez Sim, sim. tenha mais, ou mesmo assim, tipo, o cara quer anunciar no Talk to Biz. Então alguém chega e compra lá espaço, se você estiver usando o AdSense, compra espaço porque quer veicular lá. Então, assim, para o usuário não vai parecer muito na cara, tipo assim, uma mudança na publicidade. Aparentemente não vai aparecer. Minha preocupação é que também começa a aumentar cada vez mais o tipo de publicidade assim, tipo, que você te incomoda, né? Que te interrompe, te incomoda. Muito mais ação de interrupção e tal, por causa de pegar a sua atenção. Mas, assim, a princípio não vai ter para o usuário final a sensação de mudança. O que vai mudar é justamente mais segurança com relação aos seus dados. Tipo, você Uhum. ter mais garantia de que os sites que você está visitando não vão estar utilizando seus dados como uma forma de manipulação, como uma forma de uso indiscriminado sem a sua ciência. A grande maioria talvez nem ligue para Nem isso, tipo sinta assim, isso, né? É. nem sinta. A questão maior é que para muito da galera aí que trabalha com planejamento digital vai ter um pouco mais de trabalho, né? Ou pelo menos vai ter que Esse pessoal vai reaprender, sentir. vai ter que reaprender alguns caminhos, né, ô Telmo? Vai ter que Agora, fazer novas estratégias. então, no final do ano passado saiu até um relatório de um instituto lá norte-americano falando dos problemas em relação a dados que vão muito além só de cookies, né? Porque hoje você tem TVs que coletam dados, você tem carros que coletam dados. Inclusive, num dos relatórios, eu cheguei a comentar isso aqui no canal, no YouTube, que um dos relatórios falava que os carros eram, de todos os produtos que a gente usa, de certa forma, os que mais violavam a privacidade, que é até uma coisa curiosa, né? Certamente não se aplica tanto ao mercado brasileiro, que a gente não tem É. tantos carros assim conectados e super inteligentes rodando, mas lá para o cenário norte-americano já é uma realidade. E que muitas dessas empresas, se não todas elas, negociam dados. Inclusive empresas fabricantes de televisores, né, que Sim, sim. negociam É porque tá dados. por causa da internet das coisas, a gente está tendo muito mais acessos, muito mais elementos de acesso. Então, como você disse, enquanto essa preocupação está muito no meu navegador, no meu celular e tal, à margem tem um monte de coisa, um monte de aparelhos, ferramentas, Alexas, televisores, geladeiras, um monte de aparelho que está conectado à internet e que, de alguma forma, também são fornecedores de informações. Então, a LGPD é a brasileira, a GDPR europeia, principalmente, que é onde está batendo forte essa tecla, visa justamente essa proteção, para que assim os seus dados não sejam utilizados sem o seu conhecimento, sem a sua ciência e contra você. Então, o que vai acontecer, o que se espera que aconteça, é que tenha uma maior transparência. As empresas têm que ter uma maior transparência e a parte legislativa ter uma regulação, um controle maior de evitar que esses dados sejam utilizados, seja para influenciar uma próxima eleição, seja para influenciar o caminho, o pensamento de um povo, as decisões, essas coisas. Telmo, me passa a impressão, muitas vezes, fazer o papel aqui um pouquinho de advogado do diabo, porque eu acho, por exemplo, toda essa estrutura que se criou na web de mídia programática, eu acho bastante ruim e bastante questionável. Por mais que ela funcione até determinado ponto, ali, até determinado nível, ela funciona bem, mas eu acho que se a gente pegar o que era a internet início dos anos 2000 e o que é a internet hoje, a navegação, a nossa navegabilidade, a nossa experiência ali de consumo de conteúdo foi muito prejudicada. Então, num primeiro momento, eu seria super favorável, ou talvez não ao fim, mas a esse maior controle ali do que a galera está fazendo com os nossos dados e o quanto o quão longe essas plataformas conseguem chegar a partir desses dados. Mas, por outro lado, também, eu acho que isso vai ser um golpe muito maior para pequenos e médios negócios, né? Porque os grandes.